Olá, hoje é a nossa primeira aula de projeto de sistemas. Lembrando um pouquinho o nosso histórico, na última aula nós falamos, aliás, nas últimas duas aulas nós falamos sobre análise de requisitos. Nessas próximas aulas do curso de Engenharia de Software, aliás, a começar pelas duas aulas anteriores, nós estamos seguindo as etapas do processo de desenvolvimento de sistemas. Então falamos um pouco sobre análise de requisitos, que é quando nós identificamos o problema e descrevemos claramente o problema numa linguagem formal ou semiformal, para que o processo de desenvolvimento possa seguir. E hoje nós vamos para a etapa seguinte, que é o projeto do sistema. O projeto do sistema ele tem como principal objetivo introduzir detalhes computacionais naquele modelo que foi criado inicialmente para a análise de requisitos. Então nós temos essa característica muito forte. Na análise nós estamos caracterizando o problema, identificando quais são as características do problema e descrevendo esse problema sem uma preocupação maior com as características computacionais, com as características do ambiente computacional, onde a solução para esse problema, ou a solução que vai ser proposta para esse problema, vai estar em execução. No projeto, a coisa muda de figura. Na prática, nós começamos a olhar para os detalhes computacionais, para as características do ambiente computacional, aonde a solução que vai ser proposta para aquele problema vai ser executada, vai ser utilizada, e o objetivo principal do projeto é descrever uma solução já caracterizada no ambiente computacional para aquele problema que foi identificado na análise de requisitos. Então nós temos durante o projeto a construção de novos modelos, partindo daqueles modelos que foram criados para análise, mas com o principal objetivo de introduzir esses detalhes computacionais e, eventualmente, alguma modificação nesses modelos para que eles se adequem melhor ao ambiente computacional. Então, pegamos os modelos de análise, aplicamos determinadas transformações para que eles se adaptem melhor ao ambiente computacional e introduzimos os detalhes do ambiente computacional, como interface com o usuário, banco de dados, alguma coisa de lógica do próprio sistema e por aí vai. Então, nós temos no projeto um mapeamento como esse que vocês estão vendo aí ao lado. Nós temos inicialmente um conjunto de requisitos que estão geralmente descritos numa linguagem acessível ao usuário, numa linguagem que os patrocinadores do sistema, que os clientes do sistema, que os usuários do sistema possam compreender. E nós temos como objetivo gerar do outro lado um conjunto de módulos, um conjunto de estruturas computacionais que vão ser passíveis de implementação. O mais importante do projeto é que nós fazemos a transição de algo que é compreensível para o usuário, cliente, para o patrocinador do projeto, para alguma coisa que é compreensível pelo computador. Ainda que não possa ser executada no computador, mas que depois possa ser codificada e aí sim executada no computador. Essa transformação que exige alguma manipulação dos modelos iniciais e que exige a introdução dos detalhes, características do ambiente computacional, é que é o objetivo do projeto de sistemas. Pois bem, o projeto de sistemas ele tem alguns princípios básicos. Na verdade, existem 4 princípios fundamentais no projeto de sistema que devem ser considerados toda vez que se fizer alguma coisa relacionada ao projeto. Eles são a separação de objetivos, a modularização, a antecipação de mudanças e a generalização. Esses princípios nós vamos estudar agora um a um e tem que ser sempre tidos em mente quando nós estivermos fazendo o projeto dos sistemas. Para resumir um pouquinho sobre esses princípios, o primeiro princípio, que é a separação de objetivos, ele tem como principal interesse fazer com que as pessoas que estão envolvidas no projeto, ou os detalhes que nós vamos acrescentar no projeto, estejam isolados uns dos outros, de modo que nós possamos, em cada momento que estivermos trabalhando nesse projeto, nos atentar a dedicar a nossa atenção a um conjunto de detalhes só. E assim, progressivamente, nós vamos adicionando detalhes no sistema. Quando a equipe é maior, tem 2 ou mais pessoas, a separação de objetivos também é importante para que nós possamos distribuir o trabalho para essa equipe. Que aí cada uma pode ficar com a atenção voltada para uma parte do sistema, para uma parte do problema, que é fazer o mapeamento entre os requisitos e a codificação do sistema. A modularização ela tem como objetivo também facilitar o desenvolvimento do sistema e a distribuição do trabalho. Nesse caso, nós queremos construir caixinhas pequenas, módulos, que resolvam parte do sistema, mas uma parte bem definida. E aí nós temos que separar o sistema de formas que essas partes fiquem bem isoladas e o trabalho de desenvolvê-las possa ser transferido para equipes. A terceira é a antecipação de mudanças. Como nós já estamos falando desde a primeira aula do curso,
é muito comum que os sistemas mudem depois que eles são colocados em uso. E até mesmo durante o próprio processo de desenvolvimento. Então é importante o tempo inteiro que nós estejamos preparados, ou que esses sistemas estejam preparados para absorver de forma mais fácil as mudanças que podem atacá-los. A antecipação de mudanças é um princípio fundamental do projeto nesse sentido. E, finalmente, o último princípio, que é a generalização, ele está muito relacionado à questão da antecipação de mudanças. A generalização, ela te diz para pensar num problema, ou quando você tem que pensar num problema de projeto, não limite a sua mente, não limite a sua criatividade àquele problema específico, mas tente generalizar um pouco mais esse problema por duas razões. Primeiro, que esse problema pode mudar. E, geralmente, generalizando, você vai buscar um problema mais aberto, mais sensível às mudanças, com mais facilidade de introduzir mudanças. Segundo, esse problema é útil para esse projeto, mas se você pensar num problema mais genérico, você pode utilizar esse problema nesse projeto e reaproveitá-lo num outro projeto no futuro. Nesse sentido, nós estamos praticando a reutilização de software. E aí, essa reutilização vai nos dar ganho de escala quando nós pegarmos algo que foi construído para esse projeto e utilizarmos num outro projeto lá adiante. Esses princípios de projeto, eles não ocorrem isoladamente. A grande vantagem deles é que quando você está prestando atenção num deles, você automaticamente está ganhando algum benefício com relação ao outro. Mas é muito importante ter os 4 princípios em mente. Como vocês podem ver nesse gráfico aí ao lado, a modularização normalmente traz a separação de objetivos. Isso porque, quando nós cortamos o sistema em módulos, funções independentes, partes independentes do sistema, nós podemos já estar adiantando a separação dos objetivos, ou seja, separar esse sistema em módulos, de modo que os diferentes objetivos que estão mapeados nesse sistema, construir interface com o usuário, armazenamento dos dados, implementação da lógica, enfim, diversos aspectos que estão envolvidos nesse sistema, no desenvolvimento desse sistema, estejam também separados. Assim você pode distribuir mais facilmente esses módulos, essas partes, esses diferentes objetivos, para as pessoas que estão melhor capacitadas a resolvê-los. Por outro lado, a antecipação de mudanças também leva muito fortemente para uma modularização, porque a melhor maneira de se antecipar as mudanças que o software pode sofrer ao longo do tempo é separar as partes desse software em unidades muito bem definidas, porque assim, quando uma mudança ocorrer em uma dessas partes, vai ser fácil, mais fácil pelo menos, identificar os pedaços do sistema que têm que ser alterados. Então, a antecipação de mudanças está muito ligada à modularização. E como nós já comentamos, a generalização também está muito ligada à antecipação de mudanças. Nós estamos pensando num problema um pouco mais genérico do que aquele que nós realmente temos que resolver imediatamente, visando justamente permitir desenvolver um sistema para um problema que possa absorver mais facilmente mudanças que venham a ser aplicadas sobre eles. A separação de objetivos, ela vai permitir que você analise os diversos aspectos do problema, de modo que os analistas possam se concentrar em um aspecto de cada vez. Ou, de modo que se houver uma equipe maior, diversos analistas, diversos desenvolvedores, diversos projetistas, eles possam dividir entre si o trabalho de projetar aquele sistema como um todo. Então, o principal objetivo da separação de objetivos é fazer com que as melhores pessoas possam atacar os problemas aos quais elas estão mais especializadas. Então, se eu tenho um programador visual, um cara que é muito bom em definição de interface, eu vou entregar para ele uma parte do sistema que é a definição da interface com o usuário. Se eu tenho um cara que é muito bom em banco de dados, conhece profundamente linguagem de descrição de banco de dados, regras de normalização, etc. e tal, eu vou entregar para esse cara o pedaço do sistema que trata de banco de dados. Se eu tiver o meu sistema desenvolvido de tal modo que essas coisas estão todas entremeadas, que você não consegue dizer esse pedaço do sistema faz isso, esse outro pedaço do sistema faz aquilo, ou seja, esse pedaço do sistema faz interface, esse outro pedaço faz o banco de dados, se isso tudo estiver muito junto, é muito difícil distribuir a funcionalidade para pessoas diferentes. Então, nosso objetivo aqui é separar esses diferentes objetivos para facilitar esse trabalho de distribuição, trabalho em paralelo e atenção em cada momento a uma parte específica do sistema. Bom, a separação de objetivos ela ocorre em diversas dimensões. Uma dimensão é o tempo. Quem vai fazer o que em cada momento? É um exemplo de como se pode separar objetivos. Olhar para a ordem de construção do sistema e identificar as partes dessa ordem. Outra questão é a qualidade. Em que pontos nós temos que ter maior qualidade no sistema, em que pontos nós podemos aceitar um nível de qualidade menor. Parece estranho eu falar sobre
qualidade menor. Nós sempre queremos o máximo de qualidade possível. Mas o ponto é que, normalmente, os sistemas têm que ser desenvolvidos num cronograma dado, um cronograma definido, com datas normalmente agressivas de desenvolvimento. Ou seja, normalmente sobra pouco tempo para fazer o desenvolvimento. E quando sobra pouco tempo, o gerente, o coordenador do sistema, é obrigado a escolher. E, em certos momentos, ele vai abrir mão de qualidade em algumas partes desse sistema em prol da qualidade em outras partes. Nesse momento, nós temos que ter clara essa diferença para saber a que equipes nós vamos dar cada parte a ser desenvolvida, a que equipes nós vamos submeter, por exemplo, para uma revisão de qualidade a cada uma dessas partes, que partes do sistema vão merecer um maior investimento em testes e por aí vai. Outra dimensão é a parte de visão. Diferentes pessoas têm diferentes visões do sistema. Pensa nos usuários. Eu tenho um usuário que tem a visão gerencial, ele quer saber os resultados que aquele sistema está gerando. Eu tenho outro usuário que tem a visão operacional. Todo dia ele vai lá e vai usar aquele sistema. Embora ele não pegue muitos resultados, ele alimenta aquele sistema com muitas informações. Nesse sentido, eu tenho diferentes visões com que cada grupo de usuários vê o sistema. É importante também que essas visões estejam bem separadas quando nós estamos fazendo desenvolvimento. Finalmente, com relação a componentes, que aí está muito ligado a desenvolvimento. Quando nós separamos o sistema em diversos componentes, nós permitimos que cada um desses componentes seja desenvolvido por uma equipe separada. Nesse sentido, dividir o sistema em componentes é uma parte bem importante. Como nós vamos ver mais adiante nessa mesma aula, a divisão do sistema em módulos ela implica em nós termos interfaces e implementações. Só vou adiantar os conceitos, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. E essa divisão entre interface e implementação está muito relacionada aqui à divisão em componentes. Saber qual o melhor ponto em que nós podemos dividir o sistema e que tenhamos interfaces claras entre os componentes do sistema é fundamental para que nós tenhamos sucesso. O segundo conceito é o da modularização. E aqui nós estamos falando desse conceito de módulo. A palavra modularização vem de módulo. Um módulo é um pedaço, um elemento no sistema que vem de uma decomposição desse sistema. Na última aula nós já falamos, em algumas aulas atrás nós já falamos da decomposição top-down, da decomposição bottom-up, da decomposição middle-out. A decomposição top-down é aquela que pega o sistema como um todo e sai quebrando esse todo em unidades menores até que nós chegamos em uma unidade tão pequena que possa ser desenvolvida. Essa unidade pequena é o que nós chamaríamos de um módulo aqui. A bottom-up, decomposição bottom-up, ela sai de diversos módulos e vai juntando esses módulos até eles formarem o sistema como um todo. Independente de nós usarmos top-down, middle-out, bottom-up, a intenção aqui é definir esse conceito do módulo. Um módulo é um pedaço do sistema que realiza uma função bem definida. Então, eu tenho aqui um módulo que faz a interface com o usuário do cadastro de clientes. Eu tenho um módulo que trata do passo a passo do controle do processo de alocação de um DVD numa locadora. Então, esses são exemplos de funções bem definidas no módulo. Nota que aqui eu já não estou falando de função, como eu falava dos requisitos, que eu estava olhando só para o domínio da aplicação. Aqui eu já estou incluindo detalhes computacionais, como fazer a interface do cadastro, fazer o armazenamento de dados de clientes. Esse é um outro exemplo de um módulo. Mas o principal aqui é que o módulo tem uma função. E como se diz na linguajar que se usa quando se fala de projeto de software, cada módulo deve guardar um segredo. É como se ele tivesse ali dentro dele uma maneira, uma receita de como ele faz alguma coisa e que os usuários daquele módulo não precisam entender, não precisam conhecer aquela receita para poder usar os serviços que ele oferece. Então, eu tenho um módulo que, por exemplo, faz a interface com o usuário do cadastro de cliente. O que eu preciso saber para usar esse módulo? Preciso saber, por exemplo, que tem lá uma determinada função, um determinado método que abre uma janela e que vai fazer a edição. Eu, que estou desenvolvendo outros módulos do sistema, não preciso entrar no detalhe de como esse módulo foi implementado para saber como eu devo usar aquele módulo. É um pouco complicado entender esse conceito, mas tem uma analogia que a gente pode fazer que facilita bastante. Imagina o seguinte, quando você sai de casa, vai numa padaria comprar um pão, uma bisnaga lá, você vai no caixa, paga o valor lá da bisnaga, vai no balcão e tira. Para você pegar e comprar uma bisnaga, você não precisa entender de todo o processo que o padeiro usa para fazer essa bisnaga. Você não precisa entender da receita, quanto de farinha, quanto de água, quanto de
sei lá mais o que entra no bisnaga, mas enfim, você não precisa entender disso. Você sabe que você tem que pagar e ir lá no balcão. O serviço que a padaria te oferece, você não precisa entender como ele é feito para você poder usar esse serviço. É que nem dirigir um carro. Você sabe que tem que entender ali do volante, que tem que mexer de um lado para o outro, tem que entender ali dos pedais, da embreagem e tudo mais, e pronto. Você não precisa entender dos detalhes de como a gasolina é bombeada dentro do motor, como é que é feito o sistema de refrigeração. Não precisa entender nada disso. Se você entendeu como lidar com aquela interface que o carro te oferece, olha aí o conceito de interface que a gente vai falar melhor depois, o serviço, como ele implementa aquele serviço, e aí entra o conceito de implementação, ou seja, como ele faz para andar, para parar, para, enfim, acelerar, frear, etc. Você não precisa entender como aqueles serviços estão implementados lá no motor, no sistema de arrefecimento, para poder usar o carro. Na padaria, você não precisa entender como o padeiro fez lá a receita do pão para poder comprar o pão. A mesma coisa aqui o conceito do módulo. Eu tenho um módulo que oferece um determinado serviço para o sistema, eu quero usar aquele serviço, mas eu não quero entrar no detalhe de como aquele serviço está implementado. E aí vocês podem perguntar, mas peraí, por que você não quer entrar no detalhe? Por que você não quer ir lá e entender como aquele módulo funciona? Pelo seguinte, imagina que eu estou desenvolvendo um sistema de 200 linhas. Entender 200 linhas de código, tranquilo. Agora imagina que eu estou desenvolvendo um sistema de 2.000 linhas. Entender 2.000 linhas de código? Tá bom, um esforcinho a mais, mas vai. 20.000, já começa a complicar. 200.000 linhas, não é possível que todos os desenvolvedores entendam de todas as linhas de código daquele problema, daquele sistema. Então, nós temos que ter uma atenção muito forte em dividir o sistema em unidades que ofereçam determinado serviço, mas que o programador não precise saber, ou o projetista não precise saber, como aqueles serviços estão implementados, porque ele não vai ter capacidade de entender todas as linhas de código, toda a implementação de todas as partes daquele sistema. Então ele tem que usar determinadas partes do sistema como se elas fossem uma caixa preta, que nem a padaria. Ele chega lá, quer fazer edição no cadastro de usuário. Muito bem, ele chama o método tal do objeto tal, que ele vai fazer isso. Não precisa entender como é que isso está implementado. Basta ele saber que aquele objeto está oferecendo uma interface, que aquela interface dá esse serviço para ele. Essa é a ideia fundamental por trás da modularização. Essa é a ideia fundamental atrás do conceito do que é um módulo no sistema. Antecipação de mudanças, eu já comentei sobre isso. Todo sistema sempre muda. O sistema que é usado, ele muda, porque ele tem que se adaptar às mudanças que ocorrem no processo de negócio que ele está dando suporte. Então, se o sistema está implementado de uma forma que mudar esse sistema é complicado, vai ser difícil fazer com que esse sistema perdure durante muitos anos. Que cada mudança que você faz nele vai ser penosa. Vai, por exemplo, pode gerar erros em outras partes do sistema. Por exemplo, pode chegar e não atender muito bem características de desempenho, ele pode ficar muito lento, ele pode consumir muita memória, ele pode depender muito de disco, pode depender muito da rede. Enfim, nós temos que preparar o sistema para que ele esteja bem, possa antecipar algumas mudanças que podem ocorrer no futuro. Como é que se faz isso? Primeira coisa é definir bons módulos. Na hora que se define bons módulos, você define claramente que módulo faz que papel dentro do seu sistema. Se vem uma mudança, você consegue identificar ali um subconjunto dos módulos do sistema que vai ser afetado por aquela mudança. E vai lá diretamente nesses módulos e ataca aquelas mudanças. Isso é antecipar as mudanças, isso é fundamental em projetos de software. Se eu tivesse que eleger 2 princípios aqui dos mais importantes, considere fortemente a antecipação de mudanças e a modularização. Principalmente porque esses 2 estão muito relacionados com os outros, que também são muito importantes. Finalmente, nós temos aqui uma relação nesse grafo ao lado da transparência, que eu já comentei antes. Todo requisito que vem, ele muda a estrutura do software, a forma com que o software vai ser implementado. Do requisito, eu gero o software. Usando o software, eu vou gerar um maior entendimento sobre o que o software pode oferecer para o usuário. Esse maior entendimento vai gerar novas demandas do usuário, novos requisitos, e isso aí vai fazer com que o software seja alterado novamente. Antecipação de mudanças, ela pode acontecer em várias situações. Várias situações podem provocar mudanças no sistema. Um tipo de mudança são mudanças nos algoritmos. Tinha planejado o meu sistema, por exemplo, para que eu tivesse um pequeno volume de dados. Então, digamos que eu fiz lá um algoritmo de ordenação mais simples, um bubble sort.
chega um momento que eu aumento o meu volume de dados, eu percebo que o meu volume de dados é muito maior do que eu tinha previsto, aquele algoritmo de ordenação está muito lento, eu parto para desenvolver um algoritmo de implementação melhor, um quicksource, por exemplo. Então, esse é um exemplo de mudança que pode acontecer no sistema, mudanças nos algoritmos. Um outro tipo de mudança são as estruturas de dados. Da mesma forma que eu tinha planejado um algoritmo mais simples, porque eu imaginei que os meus dados eram poucos, eu posso ter imaginado uma estrutura de dados em memória que atendia a um determinado perfil de dados. Mas que agora, por conta desses dados terem mudado, aumentado o volume, ou então mudaram algumas características deles, eu vou ter que usar uma outra estrutura de dados. Então, eu planejei, por exemplo, ter lá uma lista sequencial, agora eu quero ter uma lista com sentinela. Então, agora eu quero armazenar esses dados numa árvore, sei lá, uma árvore binária. São exemplos de mudanças que podem acontecer nas estruturas de dados, também são exemplos de mudanças no sistema. Ah, mas como é que eu combato isso? Olha, é o que eu falei antes. Se nós tivermos, por exemplo, uma estrutura de armazenamento de um conjunto de dados numa lista encadeada, e isso estiver isolado dentro de um módulo, eu tenho um módulo do meu sistema que trata isso. Se eu tiver que mudar essa lista encadeada para uma árvore binária, em que pedaço do meu sistema eu tenho que mudar? Ora, eu posso ter um sistema enorme, com centenas de módulos, mas se só esse módulo é o responsável por manter a lista encadeada, é só eu mudar esse módulo para uma árvore binária que o sistema vai adiante, vai funcionar perfeitamente com a nova estrutura. Os outros tipos de mudança também se aplicam nesse mesmo formato. Por exemplo, uma mudança na representação dos dados, uma mudança nos próprios requisitos, que é a principal mudança que os projetos de software, principalmente sistemas de informação, sofrem. Mudanças, eventualmente, em algum periférico que o nosso sistema, com que o nosso sistema troca informação. São exemplos de mudanças que podem acontecer no nosso sistema e que vão exigir que o sistema esteja preparado para recebê-las de uma forma mais organizada. Por isso é importante essa antecipação de mudanças. Grave. Quando nós começamos a desenvolver um sistema, nós temos o entendimento dos requisitos. Geralmente não temos nem o entendimento completo dos requisitos, mas o próprio projeto do sistema ele traz alguns desafios que em muitas situações eles só podem ser compreendidos depois que o projeto já está pronto. Isso ocorre quando geralmente a complexidade do domínio do sistema é muito grande. Imagina agora que vocês nunca fizeram um sistema, por exemplo, para mercado financeiro. Tá? Então você agora tem que fazer pela primeira vez na sua vida um sistema lá que faz cálculo de valor para títulos do governo ou para ações no mercado de bolsas. Se você nunca desenvolveu sistemas nessa área, existe uma série de conceitos que estão por trás desses conceitos de títulos de governo, de papel em bolsa, etc. e tal, que você deve compreender para fazer um bom desenvolvimento de um sistema desse tipo. Se você não tem esses conceitos e não teve um treinamento nesses conceitos, dificilmente você vai fazer o melhor projeto do sistema da primeira vez que você fizer o desenvolvimento desse sistema. Você vai precisar fazer um projeto tentativa, aprender com os erros e com as deficiências desse projeto, com as inadequações de colocar esse projeto no mundo real, para que você ganhe mais entendimento dos conceitos que estão ali por baixo e aí consiga fazer um projeto melhor. No primeiro projeto melhor que você fizer, você ainda não vai ter uma compreensão perfeita desses conceitos. Progressivamente, você vai ganhando conhecimento nesses domínios e você vai podendo fazer o melhor projeto para esses domínios. Existem domínios de sistema que já estão bem estáveis, já estão cristalizados, como a gente diz. São domínios de sistema para os quais nós já desenvolvemos sistemas há mais de algumas décadas, né, digamos assim. Então, os conceitos já estão melhor definidos, os conceitos já estão registrados em livros, em taxonomias ou qualquer coisa do tipo, e que aí essa regra não se aplica. Mas em domínios novos, você sempre tem um problema de entender como é a estrutura conceitual por trás daquele domínio e projetar a melhor estrutura computacional para replicar esses conceitos que estão lá no domínio do problema. Finalmente, chegamos na generalização. A generalização, como eu já comentei, é a arte de você olhar para um problema e pensar num problema mais genérico que contenha como uma de suas ocorrências esse problema que você está querendo tratar. E preparar o teu sistema para resolver esse problema mais genérico. Com isso, você vai ter mais facilidade de reaproveitar esse código numa outra aplicação e mais facilidade de absorver
novos requisitos ou mudanças nesses requisitos. Essa facilidade vai se mostrar mais clara a longo prazo. Então, mais uma vez, a generalização é que nem andar de bicicleta. Você aprende a fazer fazendo. Você aprende a generalizar um problema observando como outras pessoas generalizaram seus problemas. É muito importante para um projetista de software entender como outras pessoas fizeram seus projetos. Então, para ser um bom projetista, você tem que olhar projetos de outras pessoas e entender como esses projetos foram feitos. Hoje em dia, nós temos aí diversos sistemas desenvolvidos como código livre. Alguns deles têm qualidade duvidosa, outros têm muito boa qualidade, e vale a pena estudar a estrutura desses programas, as divisões antecipação de mudança, etc. E tal. Um exemplo de generalização é esse aí. Considere esses dois problemas. Lançar uma moeda para o alto. Se o resultado for cara, pague 100. Se for coroa, receba 100. Ou então outro problema. Lance 2 dados. Se o resultado for 7 ou 11, avance 5 passos. Se não, mantenha a mesma posição. Em todos nas duas situações, nós estamos lançando N objetos. Se o resultado atender a uma determinada condição, nós vamos tomar uma determinada atitude. Se não, vamos tomar outra determinada atitude. É um exemplo muito simples, mas é um exemplo que mostra a intenção que é a generalização. Em vez de nós prendermos o nosso problema, a nossa implementação a moedas ou dados, nós pensamos em objetos gerais que podem ser lançados e gerar um resultado, comparamos esses resultados a uma condição previamente suposta e tomamos uma ação num caso ou no outro caso. Em vários momentos no desenvolvimento orientado a objeto, nós vamos passar por situações em que vamos poder fazer generalizações desse tipo. O conhecimento do projetista no domínio da aplicação é fundamental para que ele perceba essas oportunidades de generalizar. Não há outra maneira de se entender ou de se buscar generalizações se não conhecer o ambiente em que essas generalizações podem ocorrer. Então, por isso, o projetista de software, o analista de sistemas, ele nunca deve ficar preso a entender somente de software. O analista de sistemas ele está fadado o tempo inteiro, a carreira inteira dele, ele tem que entender do domínio de outras pessoas. E isso é bom. É importante estar preparado para sempre continuar aprendendo. Senão, o analista não ganha essa maturidade, essa capacidade de antecipar as mudanças, de generalizar os problemas a que ele está se aplicando. Vamos falar agora, então, um pouquinho sobre os conceitos que estão relacionados ao projeto de sistemas. Antes de mais nada, um projeto de sistemas ele normalmente é realizado em 2 grandes atividades. Primeiro, nós fazemos o projeto arquitetural, o projeto arquitetônico, depois fazemos o projeto detalhado. O objetivo do projeto arquitetônico, o projeto arquitetural, é que um pequeno grupo de projetistas com muita experiência definam as regras gerais com que o sistema deve ser construído. Então, as principais decisões de projeto são descritas num documento chamado Arquitetura do Sistema, que depois vai ser referenciado quando os projetistas quiserem fazer o projeto detalhado. Tanto no projeto arquitetural quanto no projeto detalhado, 3 dimensões vão ser exploradas no projeto de sistemas. A interface com o usuário, que são os mecanismos com que o usuário informa dados ao sistema e retira dados do sistema. O armazenamento de dados, que é a forma com que o sistema armazena dados para que esses dados persistam, continuem existindo entre uma execução e outra do sistema. E a lógica do sistema, que é a estrutura interna que vai ser dada aos objetos que vão compor esse sistema para que eles executem as funções que são necessárias para implementar as funcionalidades que estão expressas nos requisitos. Essas visões são ortogonais, ou seja, eu vou ter interface com o usuário, lógica e armazenamento. Quando eu estiver tratando da arquitetura, também vou ter a interface com o usuário, lógica e armazenamento, quando estiver tratando do projeto detalhado. Olha essas 3 figuras na transparência ao lado. Vocês conseguem reconhecer de onde são essas obras, diferenciar, encontrar as diferenças claras entre essas obras? Por quê? Uma das razões que vocês podem olhar é que essas obras elas seguem diferentes arquiteturas, diferentes modelos arquiteturais. Então nós temos aí, a primeira delas é a
catedral Palácio del Vecchio, na verdade, que é uma construção italiana de Florença, 1400 alguma coisa. A segunda é o Partenon grego, bem antes de Cristo, 2000 e alguma coisa antes de Cristo. A terceira é um prédio, se não me engano, o World Trade Center, não, o Empire State Building, nos Estados Unidos, já bem mais recente, do início do século passado. Cada uma dessas obras, elas tem uma arquitetura diferente. E essa arquitetura, elas servem aos objetivos dessa obra. Se vocês olharem essas obras, qual das três parece aquela que mais foi projetada para proteção? Se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que o castelo ele é bem defensável, quer dizer, ele tem paredes retas, ele é difícil de ser escalado, ele tem janelas pequenas, onde você não consegue fazer uma invasão em massa, ele tem frestas por onde você poderia botar arqueiros para que eles tivessem projeção, enfim. A segunda obra do Partenon, ele parece um templo, lá preparado para os deuses gregos, então ele não tem nenhum objetivo de proteção. E a terceira obra, ela se caracteriza pela imponência, um prédio muito alto, ele é feito em níveis, se vocês notarem, à medida que vai chegando mais próximo da antena que está no alto, ele vai se afilando, o prédio vai ficando menor. Então, o que é importante aqui é que cada uma dessas arquiteturas que foram utilizadas para construir essas grandes obras, elas tiveram um papel muito forte em definir quais são os principais requisitos dessas obras e também um papel muito forte em definir quais são os objetivos estruturais dessas obras, quais são os objetivos delas. E cada uma, essa arquitetura define linhas gerais que foram seguidas em toda a construção da obra. Se vocês olharem o castelo, vocês veem que até a torre pequena que existe acima do castelo segue um modelo muito próximo ao do próprio castelo. Que o Partenon também tem uma obra, tanto em todas as suas diferentes visões, ele é bem parecido. Vocês veem também a regularidade no Empire State. Então, o mais importante aqui é que a arquitetura definiu regras gerais que cada um dos projetistas que foi definindo os detalhes dessas obras seguiu aquelas regras gerais que foram definidas previamente. Assim é na arquitetura de software. Um software, ele é um conjunto de componentes relacionados entre si. Quando nós partimos para a implementação do software, nós enxergamos esse software como um conjunto de módulos, um conjunto de componentes que se relacionam muito fortemente entre si. Determinar as divisões de funcionalidades, os objetivos que existem em cada um desses módulos e como esses módulos devem se relacionar para formar uma implementação de sistema é um papel muito forte do projetista, do arquiteto. No caso, o arquiteto é um projetista com muita experiência. Tá? A organização e as relações entre esses componentes vai determinar a arquitetura do sistema. Normalmente, um projetista define a arquitetura do sistema antes de uma série de outros projetistas definirem como cada parte do sistema vai ser implementado com base naquela arquitetura. Definir essa arquitetura, a estrutura entre esses elementos e as regras gerais que devem ser seguidas no desenvolvimento, no projeto detalhado desses componentes, é uma atividade fundamental e deve ser feita por um grupo pequeno e muito experiente. A arquitetura ela está muito relacionada a dois outros conceitos que se costuma usar em projetos de sistemas. Arquitetura, padrões e idiomas. A arquitetura ela é uma descrição das principais regras que devem ser utilizadas no projeto de larga escala, ou seja, quando nós vamos desenvolver, pensar no sistema como um todo. No projeto detalhado, depois que nós estamos focando num pedaço específico do sistema, nós usamos padrões, que são arquiteturas em menor escala. São soluções também padronizadas, mas mais localizadas a um ou outro determinado problema. Quando nós partimos para a codificação, usamos idiomas. O que é um idioma? É uma forma de você utilizar uma determinada linguagem. Então, o idioma dá uma regrinha simples de como os recursos da linguagem de programação podem ser utilizados para implementar os padrões e para implementar o projeto detalhado do sistema. O que é um módulo? Um módulo é um elemento básico na arquitetura ou no projeto detalhado do sistema. O módulo é um componente bem definido no sistema e que guarda um segredo bem definido também. Ou seja, ele tem como principal objetivo implementar uma função bem definida do sistema. O módulo ele pode conter rotinas, definições de dados, definições de tipos, por exemplo. No desenvolvimento orientado a objetos, normalmente o módulo contém uma ou mais classes. Hoje em dia, com as linguagens de programação que nós temos, principalmente aí Java, C# ou as variantes do .NET, em geral, um módulo contém uma classe
principal, visível do lado de fora do módulo, ou seja, a única coisa que é visível pelo resto do sistema é essa classe, e eventualmente um conjunto de classes acessórias que são utilizadas somente no contexto dessa classe principal. Tá? Os módulos entre si, eles têm o que nós chamamos de uma relação de uso. Uma relação de uso significa que para um módulo funcionar, ele precisa usar alguma coisa de um outro módulo. Como é que é isso? Imagina que você tem um módulo que tem uma rotina que chama uma rotina que está num outro módulo. Então eu tenho lá, por exemplo, em Java, eu tenho um objeto Java que para executar suas tarefas ele chama um método de um outro objeto Java. Para que esses objetos possam se falar, em geral, eles estão em módulos diferentes, em arquivos.java diferentes. Esse módulo que chama a rotina do outro, ele usa o outro módulo. Sem esse outro módulo aqui, ele não poderia, esse primeiro não poderia executar, porque ele estaria incompleto, ele não conseguiria rodar essa rotina que tem que ser chamada desse outro objeto. Com isso, nós dizemos que existe uma relação de uso entre esses módulos. Essa relação de uso normalmente é representada como uma seta direcionada, do módulo que usa para o módulo que é usado. A relação de uso é muito importante. Quando nós fazemos projeto orientado a objeto, o tempo inteiro nós estamos buscando estruturas de objetos mais simples, ou seja, que tenham menos relações de uso. Porque assim, se um módulo depende menos do outro, manutenção de cada um desses módulos é mais simples, é mais fácil. Naturalmente, um programa não existe sem que haja alguma estrutura de dependência, alguma estrutura de uso. As estruturas de uso, elas são independentes de condicionais, elas são, como nós chamamos, de estáticas. Imagina o seguinte, eu tenho um módulo que, se A maior que B, chama a função C, que está num determinado módulo. Chama proc1, como está aí na transparência desse módulo MJ. E se aquela condição não for verdadeira, ou seja, else, ele chama a função proc2, que está aí nesse módulo M de K. Com que relações, com que módulos esse módulo base que eu estou utilizando tem relações de uso? Ele tem relações de uso com os dois outros módulos. Independente daquela condição ser verdadeira ou falsa, ele depende do primeiro e depende do segundo para poder ser utilizado. Então a relação de uso ela é estática, ela independe das condições. Ela representa o máximo de dependências que um módulo tem para executar comparado com outros módulos. Existe, pelo princípio da separação de objetivos, uma relação de uso pode mostrar um módulo como cliente do outro. Tá? Então, eu sou um módulo A que utiliza uma função que está definida no módulo B. Eu, módulo A, dependo do módulo B. Eu sou cliente do módulo B. Eu uso os serviços que o módulo B me oferece. Que serviços são esses? As implementações dessas rotinas que nós estamos falando. O comportamento de um cliente ele pode ser compreensível, ele deve ser compreensível sem que se entenda o comportamento do seu fornecedor. É aquela história que eu comentei com vocês quando estávamos falando de modularidade ainda nessa aula. Se eu tenho um módulo B que oferece determinados serviços, que implementa rotinas que oferecem determinados serviços para o sistema, eu devo poder utilizar essas rotinas sem saber, sem entrar no detalhe de como elas são implementadas. Tá? Que senão eu precisaria entender de todo o sistema para fazer uma modificação num pedacinho do sistema. Então, o meu módulo A, eu devo entender como ele funciona, devo poder compreender o que esse módulo faz, sem entrar no detalhe de como esse módulo B deve ser implementado. Esse é o princípio fundamental com que nós partimos, com que nós dividimos um sistema em diversos módulos. Outras relações entre os módulos, muito caracterizadas na orientação a objetos, são as relações de composição e as relações de generalização. Composição é quando um objeto é composto de diversos outros. Próxima aula nós vamos estar falando de diagramas de classes e vamos mostrar como essa relação acontece. A mesma coisa na outra, que é uma generalização. Na orientação a objetos nós temos herança. Um objeto herda todas as características do outro. Tá? Essa herança é uma dependência, uma relação de generalização entre um módulo e outro. Quando eu digo que um objeto A herda de um objeto B, eu estou dizendo que esse objeto A ele é uma especialização desse objeto B, ou seja, é um objeto B mais específico. Imagina pensando aqui na classe dos mamíferos. Então eu tenho uma classe que representa pessoas, eu tenho uma classe que representa cavalos, eu tenho uma classe que representa, cachorros,
e tem uma classe que representa mamíferos. Todas as três outras herdam dessa classe mamíferos, porque a classe mamíferos define coisas comuns que são comuns a essas três classes de baixo, tanto as pessoas, os seres humanos, quanto a cavalos, quanto a cachorros, por exemplo. Okay? Então, a relação de uso de generalização é um exemplo de relação de uso entre módulos também. A estrutura do programa, a estrutura de módulos do programa, é um diagrama que apresenta os módulos de um sistema e as relações de uso que existem entre eles. Essa estrutura é uma estrutura conceitualmente muito importante. Ela vai nos dar 3 medidas, que eu vou falar daqui a pouquinho, que são muito importantes na análise de um sistema. Essas medidas ajudam a identificar pontos fortes e pontos fracos no nosso sistema. Essas medidas são o fan-in, o fan-out e a profundidade. Numa estrutura de módulos, nós devemos buscar o desenho sempre de uma árvore, ou seja, devemos evitar ciclos. Ciclos são problemáticos porque eles representam uma situação do tipo: o módulo A depende do módulo B, o módulo B depende do módulo C e o módulo C depende do módulo A. Então, como é que eu testo o módulo A? Para eu ter certeza que o módulo A está correto, eu tenho que ter o módulo B e o módulo C correto. Mas para eu ter o módulo C correto, eu tenho que ter os módulos A e B corretos também. E aí eu crio um ciclo. Uma coisa só fica pronta quando todas as 3 estiverem prontas. Nesse modelinho de 3 aqui. Esses ciclos são ruins por essa razão. Eu preciso ter tudo pronto para poder testar o sistema. Eu não posso fazer um pedacinho, testar, garantir que aquele pedacinho está correto e seguir minha vida para os próximos. Eu tenho que implementar aquele pedaço, implementar outro, para depois poder testar tudo de uma vez só. Ciclos são muito ruins, buscamos sempre uma estrutura em árvore. 3 características dessa estrutura em árvore. Primeiro, profundidade. Quantos elementos eu tenho entre a raiz e a base dessa árvore? Segunda característica, se chama de fan-out. Dado um determinado módulo, quantas relações de uso ele tem com outros módulos? Um módulo deve ter o mínimo de relações de uso com outros módulos possível. Tá? Porque assim, se nós quisermos entender como aquele módulo funciona, só precisamos entender aquele módulo e os serviços que são providos por uns poucos outros módulos. Se um módulo A depende de muitos outros módulos, eu tenho que pelo menos saber quais são os serviços que todos esses módulos oferecem. E uma terceiro elemento é o que nós chamamos de fan-in. O fan-in é o número de módulos que tem relação de uso com esse meu módulo. Então, num sistema, normalmente nós temos poucos módulos com alto fan-in, ou seja, poucos módulos que são usados por muita gente, e muitos módulos com baixo fan-out, ou seja, muitos módulos que usam poucos outros módulos. Essa é uma estrutura interessante para um sistema. Esse desenho aí ajuda a entender melhor o que é o fan-in e o que é o fan-out. O fan-out, como vocês podem ver na primeira elipse, a mais alta na tela, ele representa o número de saídas, de linhas de saída que o módulo tem. O fan-in representa o número de setas de entrada, o número de linhas de entrada que o módulo tem, a elipse mais na base da árvore. E a profundidade e a altura da árvore de módulos. Como é que nós entendemos isso aqui? Quando nós estivermos, por exemplo, fazendo o diagrama de classes, nós temos que olhar para esse diagrama de classes e buscar qual é a altura das nossas árvores, quais são as alturas das nossas árvores hierárquicas. Normalmente se buscam árvores hierárquicas relativamente pequenas. Qual é o fan-in médio das minhas classes? De quantas classes, em média, uma outra classe está dependendo? Se uma classe depende de muitas outras, tem alguma coisa estranha. A divisão de tarefas pode não estar muito boa entre esses meus módulos. Se uma classe é muito utilizada por outras, ela não é uma classe utilitária, uma classe que provê serviços gerais para o sistema, pode ter alguma coisa estranha aí também. É um ponto de atenção. Todos esses pontos de atenção não quer dizer que eles estejam errados. Quer dizer que eles merecem uma atenção maior do projetista, que o projetista tem que ter certeza que aquilo que está expresso ali é a melhor solução para o sistema. Então ele deve pensar e pensar de novo para ver se aquela ali é a melhor solução de projeto que ele pode oferecer para aquele problema. Técnicas de modularização, elas envolvem redução das relações de uso que existem no sistema. Normalmente, nós queremos reduzir a estrutura de módulos no sistema a uma árvore. Tá? Geralmente ela vem como um grafo, ou seja, ela tem ciclos, ela tem relações a mais do que ela deveria ter. Nós queremos cortar algumas relações de uso para que essa estrutura vire uma árvore e seja mais fácil de manter. O princípio geral dessa separação é olhar para a abstração.
Organizando os módulos na forma de uma árvore, esses vão poder ser classificados em módulos mais genéricos, mais abstratos, e módulos mais específicos. Módulos mais específicos tendem a ficar no topo da árvore, chamando os módulos mais gerais, mais genéricos. Os módulos mais genéricos, eles tendem a ficar na base da árvore. Eles são utilitários do sistema, características gerais do sistema. Enquanto os módulos mais específicos vão tratar especificamente do problema que está tratado no sistema. O que acontece com isso? Os módulos específicos têm que ter baixo fan-out e razoavelmente baixo fan-in. Os módulos mais genéricos, mais da base da árvore, normalmente são caracterizados por um fan-out muito baixo, geralmente até muitas situações zero, e um alto fan-in. Muita gente os utiliza. Quando nós falamos na relação entre os módulos, também é muito importante nós termos dois conceitos em mente: coesão e acoplamento. A coesão, nós queremos sempre que os módulos tenham alta coesão. A coesão, ela representa a força com que uma tarefa é executada dentro de um módulo. Nós vamos olhar para as partes componentes desse módulo, para aquilo que está dentro do módulo, e identificar se essas partes componentes estão ali porque elas, por acaso, simplesmente, ou porque elas estão muito relacionadas a uma mesma tarefa, olhando lá para os requisitos do sistema e para o objetivo do módulo. Então, nós identificamos vários tipos de coesão entre os módulos, das mais fortes até as mais fracas. Um alto nível de coesão é sempre desejável. O mais alto nível de coesão que se conhece é o nível funcional. Significa o seguinte: todas as rotinas, todos os tipos, todas as definições que estão dentro daquele módulo, elas servem a uma única função. Isso significa o seguinte: o módulo tem um objetivo muito bem definido. É que nem lá o padeiro na padaria, ele faz pão, ponto. Um módulo de software, ele tem um objetivo: fazer, por exemplo, a interface com o usuário no cadastro de cliente. Se o objetivo do módulo é esse, todos os tipos, todas as rotinas que estão definidas dentro dele têm que estar relacionadas com esse objetivo. Se eu tiver lá uma rotina que está relacionada ao cadastro de DVDs, pensando no exemplo da locadora, isso não tem nada a ver com esse módulo, não devia estar aí, devia estar em outro módulo. Então, uma coesão funcional significa que todas as partes do meu módulo são relacionadas a uma mesma função dentro do objetivo daquele módulo. Outro tipo de coesão que nós temos, que também é bastante forte, é a coesão sequencial. As partes daquele módulo, digamos, as rotinas daquele módulo, estão ali porque elas são executadas uma após a outra. Isso é um alto nível de coesão ainda. O segundo é o comunicacional, comunicacional. Ainda é considerado alto, e aquelas rotinas estão ali naquele módulo porque elas trocam muita informação entre si. Então eu tenho várias rotinas recebendo e trocando informação. Um nível já não adequado é o nível procedural. Aquelas rotinas estão ali porque elas todas fazem parte de uma mesma sequência, num mesmo tipo de procedimento. Já não é um nível muito desejável. O nível temporal é um pouco pior, só porque aquelas rotinas são executadas em um mesmo tipo de intervalo de tempo, em mesmo tipo de momento, não é adequado. O nível lógico, porque elas tratam de elementos que têm uma lógica muito próxima. E a pior de todos, que é a coesão coincidental, que é quando os vários pedaços daquele módulo estão reunidos ali por acaso. E é isso que nós não queremos. Nós queremos uma divisão melhor entre esses módulos. Então, a coesão, ela olha para dentro do módulo, estuda as partes daquele módulo e verifica se essas partes estão relacionadas a um mesmo objetivo, que é o objetivo central daquele módulo. No momento que nós falamos de coesão, nós estamos olhando para dentro do módulo e analisando como as partes desse módulo se relacionam entre si. No momento que nós passamos para o acoplamento, a coisa muda de figura. Nós saímos para fora do módulo e vamos ver como esse módulo se relaciona com os outros. Quando nós falamos de modularização, nós falamos de cortar aquelas relações de uso, ou seja, diminuir ao máximo as relações entre os módulos. Enquanto nós queríamos uma alta coesão, nós agora vamos buscar um baixo acoplamento. Um baixo acoplamento significa, idealmente, um módulo não fala com o outro. Mas o sistema não pode ser construído assim, senão ele seria uma ilha de módulos que não se falam entre si. Então as coisas não fazem sentido isoladamente. Quando nós buscamos um baixo acoplamento, nós temos que ter um nível de acoplamento baixo, mas idealmente nós não vamos conseguir nenhum acoplamento entre todos os elementos, todos os módulos componentes. Então, o ideal é que esses módulos tenham um acoplamento de dados. O que é isso? Eles falam entre si, trocando pequenos dados. Se não for possível o acoplamento de dados,
Busquemos, então, acoplamento por estrutura. Esses módulos compartilham uma mesma estrutura de dados comum e trocam informação a partir dessa estrutura. A estrutura pode ser um struct, pode ser no C, pode ser um record no Pascal, pode ser um tipo conjunto no Visual Basic ou coisa do tipo. Se não for possível ter somente o nível de troca por estrutura, façamos o nível de troca por controle. Um módulo chama o outro e passa alguma informação que diz como esse módulo deve se comportar. Esse já não é exatamente o nível desejado de controle. Os outros 3 tipos de acoplamento são acoplamento externo, um módulo usa dados externos de um sistema, um acoplamento comum, que o módulo usa áreas de dados globais de um sistema, e o último nível de acoplamento, que é o acoplamento por conteúdo, é o menos desejável de todos, que é quando um módulo salta para o interior de uma área de dados de outro módulo. É o famoso uso de GoTo ou o equivalente em linguagem de programação. Algumas linguagens de programação até permitem recursos mais críticos para esse tipo de sistema, ou para esse tipo de acoplamento mais indesejável. Mas como isso é uma coisa não desejável, as linguagens mais modernas até já estão abolindo certas estruturas de desenvolvimento. É cada vez mais difícil encontrar o nível de acoplamento por conteúdo. O mais importante aqui é o seguinte: nós devemos evitar compartilhamento de dados globais entre as partes de um sistema. Devemos concentrar essa troca de informação no sistema pelo nível de dados ou pelo nível de estrutura, ou no máximo nível de controle, que já não é muito desejável. Finalmente, vamos falar um pouquinho sobre interface e implementação. Eu já expliquei um pouco o que é isso. Se nós pegarmos um módulo, dentro desse módulo nós temos uma implementação de um determinado serviço. Código que realiza esse determinado serviço. E esse serviço é ofertado para o resto do sistema através de uma interface. Não uma interface com o usuário, janelas, botões, etc. e tal. O que nós chamamos de interface aqui são as assinaturas dos métodos que implementam esse serviço. Ou seja, tipo de retorno, nome do método, tipos e número de parâmetros que ele recebe. Essa é a assinatura, é isso que nós chamamos de interface. Se você pega uma classe, pega todas as assinaturas de métodos públicos dessa classe, é isso que nós chamamos de interface. Então, essa separação entre interface e implementação, interface como os métodos que são oferecidos pela classe para o resto do mundo, e implementação como o código que implementa esses métodos, nós vamos ter aí o princípio das técnicas de ocultamento de informação. É muito importante que os módulos ofereçam suas interfaces, permitindo que o usuário desenvolva sem entender como o módulo foi implementado. Por que isso? Porque amanhã, se vier uma mudança que exija a troca da implementação desse método, sem alguma alteração da interface, o resto do mundo, o resto do sistema, pode desconhecer pode passar desapercebido para o resto do sistema essa mudança na estrutura interna do módulo. Tudo o que importa para o resto do sistema são as assinaturas dos métodos que esse módulo está oferecendo. Essa é uma técnica fundamental, um princípio fundamental de projeto de sistemas. Nós temos que ter interfaces fortes que mudem o mínimo possível para que quando alguma mudança vier sobre a implementação dos módulos, ela mude a implementação, mas não mude a assinatura. Assim, aquele módulo muda e o resto do sistema está blindado contra essa alteração. O resto do sistema, como só conhece a assinatura, utiliza somente a assinatura sem se preocupar na forma com que ela está implementada. Se a implementação mudou, para o resto do sistema pouco importa, naturalmente, desde que a nova implementação continue correta. Com isso, nós terminamos os principais conceitos de projeto de sistema. Na próxima aula, nós vamos estudar diagramas de classe, que são uma das formas de se desenhar modelos para projetos de sistemas. Os diagramas de classe eles são utilizados já desde a análise para definir modelos conceituais do sistema, mas eles são mais utilizados ainda quando nós falamos de projeto para adicionar os detalhes computacionais.